Então, primeiramente, boa noite, Barbieri, Vitor Hugo, para 102 FM e toda a região, ao vivo. Queria que você falasse um pouco desse empate, né? E qual o sabor que tem esse jogo contra o Atlético Mineiro aqui no Mineirão. A equipe saiu atrás, mas conseguiu buscar o empate. Queria que você falasse um pouco e analisasse também o desempenho da equipe. Bom, boa noite, Vitor. Boa noite a todos os ouvintes. Eu acho que é um ponto importante, um ponto que a gente teve que se dedicar bastante para conquistar. Lógico que a ideia inicial sempre é buscar a vitória. E eu acho que no primeiro tempo o Atlético teve possibilidades de fazer mais gols, assim como nós, né? Eu acho que acabou sendo determinante talvez essa falta de eficiência dos dois lados. No segundo tempo a gente optou por fechar um pouco mais os espaços, porque a gente entendeu que o jogo estava bastante aberto e eu acho que a gente, no geral, conseguiu controlar bem os espaços. Eles finalizaram a grande maioria das bolas que finalizaram de longe, de longa distância, sem tanto perigo para o Cleiton. Tiveram uma bola perigosa num cruzamento e a gente teve boas possibilidades de tentar, no contra-ataque, aproveitar os espaços que eles estavam oferecendo. Mas acho que faltou a gente escolher, decidir um pouco melhor para tentar ao menos terminar essas bolas, tentar finalizar. No final, o jogo até se abriu um pouco mais para nós, mas faltou, como eu disse, tomar melhores decisões nos contra-ataques. Hoje o Bragantino chegou a 6 partidas sem vencer no Brasileirão, ainda no segundo turno, né? Só venceu contra o Juventude. O quanto isso incomoda? Incomoda bastante, sem dúvida nenhuma. Agora, depende do recorte que a gente faz. Se a gente for fazer o recorte dos dois últimos jogos, a gente jogou com duas das maiores equipes do Brasil e não perdeu em nenhum dos dois, com possibilidades de tentar ganhar o jogo. Então, essa sequência sem vitórias incomoda, mas o fato da gente conseguir competir e bem contra grandes equipes de alto nível é um sinal de que a gente está voltando a estar no caminho certo. O que a gente precisa fazer agora é conquistar mais pontos nas próximas partidas. Como você avalia o desempenho ofensivo da equipe? Hoje teve que mudar novamente, né? O Elinho atuando pelo lado direito e também no meio campo, né? Você não teve o Johan e acabou optando pelo Eric Ramírez. O que fez você escolher o Ramírez ali no meio campo e também uma análise desse sistema ofensivo do Bragantino? Eu acho que a gente já vem, independente da ausência do Johan, teve um outro jogo que a gente tinha ausência do Elinho, a gente vem optando por começar com esses jogadores que trazem bastante agressividade e intensidade, combatividade para o nosso meio. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso. Eu acho que o que faltou para nós foi ser um pouco mais eficiente nas oportunidades que a gente teve nas últimas bolas. O Aderlan, além de fazer o gol, teve boas possibilidades de cruzamento, de achar os companheiros dentro da área. O Ramon também poderia ter definido um pouco melhor em alguns lances, apoiou bastante. Acho que na ausência do Luan, ele fez um bom jogo. Volto a dizer, eu acho que a gente enfrentou uma boa equipe, não é qualquer adversário. É muito difícil dominar a equipe do Atlético Mineiro. Acho que não me lembro de nenhum jogo em que eles tivessem sido ou que eles tenham sido dominados, inclusive contra outras grandes equipes. E eu acho que a gente se comportou bem, mas como sempre tem pontos positivos que a gente tem que analisar e outros que a gente sem dúvida nenhuma tem que olhar com carinho e buscar melhorar. O caminho agora, e eu frisei isso no vestiário, é a gente aproveitar esse período um pouco maior sem jogos para tentar se desenvolver, para chegar melhor no jogo de domingo contra o Goiás e aí sim em casa fazer um grande jogo e buscar a vitória. Ainda sobre esse recorte curto, né, do turno, queria que você falasse também sobre o sistema defensivo, porque o Bragantino, nesses 6 jogos sem vencer, tomou gol em todos e nesse momento no Brasileirão só não tomou mais gols que as equipes que estão na zona de rebaixamento. Como é tratado isso internamente para corrigir os erros, as falhas e também cessar, né, o número de gols que a equipe vem tomando? Eu queria que você aproveitasse e também analisasse esse tempo que a equipe vai ter aí de folga, né? O que você vai buscar trabalhar nesse período aí que vai ter para trabalhar, porque o próximo jogo é só no domingo que vem. Sim, eu acho que esse é um ponto que a gente tem batido bastante, acho que é o ponto mais fora da curva em relação ao desempenho da nossa equipe. Realmente é um número de gols elevado, a gente tem procurado ajustar isso, tem procurado conversar nesse sentido. Eu acho que em algumas
situações a gente precisa ter uma outra postura, uma outra conduta, ser um pouco mais agressivo, um pouco mais atento em situações que a gente tem oferecido aos adversários. Eu acho que quando você pega o número de gols é elevado, quando você vai para grandes chances que o adversário cria em relação a nós não somos uma equipe que está embaixo na tabela. Ou seja, os adversários não têm muitas chances de gol contra nós, mas eles têm conseguido ser efetivos nas boas chances que eles têm. Então a gente precisa trabalhar para diminuir essa efetividade deles, para tentar ceder ainda menos chances. E a gente tem 10 dias para fazer isso, sem dúvida nenhuma.